Fala pessoal, vamos iniciar aqui sobre uma discussão. Eu vou fazer esse vídeo aqui mais para complementar o vídeo da parte de capacidade elétrica, porque eu acho que ainda falta alguma coisinha para ser dito e que não deu para achar algum vídeo que falasse tudo, né? Então a gente inicia aqui mostrando para vocês primeiramente só a definição de capacitor elétrico, né? Esse capacitor aqui, na verdade, ele é um condensador, um instrumento, né, elétrico que vai armazenar cargas, né? Então, ele tem uma função muito semelhante a pilhas, entretanto, ele é utilizado em aparelhos distintos, ele tem outras funcionalidades que, às vezes, uma pilha ou uma bateria não tem, tá? Então, aqui eu deixei só uma imagem para ilustrar, mas eu queria entrar logo na questão de nós podermos falarmos sobre como que se acha o valor dessa capacidade elétrica, né? Então aqui, só lembrando que a nossa capacidade elétrica, ou capacitância, que é a mesma coisa, capacidade elétrica ou capacitância, ela pode ser encontrada através dessa equaçãozinha aqui, ó. Capacidade é igual a carga elétrica armazenada dividida pelo potencial elétrico daquele objeto, tá? Então essa expressão aqui, ela não ficou muito bem clara no primeiro vídeo, tá? Ou seja, se você for querer descobrir quem é essa capacidade, você tem que saber primeiro quem é a carga elétrica e quem é o potencial aqui, né? Só lembrando que o potencial elétrico que estava em aulas anteriores, ele é dado em volts, tá? Vamos lembrar disso aqui. E a carga, ela é dada em coulomb, tá? Mas enfim, vamos colocar na ordem certa. Eu acho que estando na ordem aqui a unidade fica melhor. Então a carga aqui fica em coulomb e o potencial elétrico fica em volts, ok? Então você tem aqui, na verdade, uma unidade chamada coulomb por volts, que condicionaram a chamar pelo criador, né, pelo descobridor dessa capacitância, o cientista chamado Faraday. E aqui a gente vai chamar de Farad, né? Então, só lembrando, um coulomb sobre 1 volt equivale a um farad, tá? Que é a capacidade elétrica aqui. Bom, a capacidade elétrica, então, ela pode ser encontrada em dois tipos de instrumentos, tá? O primeiro deles aqui, a gente vai falar de um instrumento esférico, tá? Eu acho que não ficou claro isso no vídeo anterior. Um objeto esférico, ele pode se eletrizar. Aqui eu estou colocando uma carga positiva, mas ele poderia estar sendo eletrizado com carga negativa também, sem problema nenhum. Então esse objeto, ele se eletrizou, ou seja, ele acumulou carga, tá? E ele acumulou carga, se ele acumulou carga, ele vai adquirir um potencial elétrico. Agora é importante a gente definir o seguinte: como é que a gente acha essa capacitância elétrica num objeto que foi esférico? Bom, nós temos duas possibilidades aqui. Se nós tivermos um objeto que estiver fora, um ponto que estiver fora desse objeto, ele vai ter uma certa distância até esse ponto aqui, ó, esse ponto P, tá? Se nós quisermos achar, por exemplo, o potencial elétrico neste ponto P, potencial elétrico em P, a gente pode encontrar através dessa expressão aqui, ó, potencial elétrico em P. Isso aqui vocês já devem conhecer ela, né, porque a gente já trabalhou.
É K vezes a carga neste ponto, dividido pela distância. A distância que a gente está se referindo é desse centro aqui até o ponto P. Ok? Entretanto, o que tem que ficar aqui claro é que a gente não quer descobrir a capacitância fora da esfera, né? A gente quer achar a capacitância dentro da esfera ou na esfera. Então, se eu quero achar a capacitância em qualquer ponto aqui, vamos pular ponto M, ponto N, qualquer ponto que esteja aqui no interior ou na parte externa aqui da esfera, essa capacitância ela vai seguir a seguinte formulazinha. Você vai pegar o raio dessa esfera e dividir pela constante eletrostática que está essa esfera aqui. Tá? Então você tem aqui, ó, se você quer achar a capacitância do ponto N e do ponto M nessa esfera, seja interna ou seja na casca dela, na parte que fica em volta dessa esfera, cobrindo ela, basta você pegar o raio seria a distância do centro até aqui na borda, tá? O raio seria aqui, isso aqui, ó, raio, essa distância aqui, ok? E vai dividir pela constante eletrostática. E a constante o problema deve te dar. Normalmente essa constante é o vácuo, né? 9 vezes 10 elevado a 9. Porém, pode ter outro valor, mas se tiver o problema vai te dar. Então, essa expressão aqui, ela vai te fornecer o resultado da capacitância elétrica de um objeto esférico, ok? Não vamos esquecer disso. Então, a primeira informação seria sobre essa questão, né, de como achar a capacitância de um objeto esférico. Só lembrando aqui, pessoal, que esse R aqui, ele vai significar para nós o raio, tá? Então, R aqui é o raio da esfera. Tá? É o valor que te der lá. E voltando então aqui na página seguinte, outra forma de calcular a capacitância de um objeto é quando essa capacitância foi formada por duas placas paralelas. Tá? Então essas placas são planas, são paralelas uma em volta da outra. Como vocês viram lá no vídeo, entre elas, no vídeo anterior, entre elas vai existir um objeto ou uma substância isolante, que vai tentar diminuir a perda de cargas aqui, de uma placa para outra. Tá? Esse objeto isolante ele tem uma característica chamada uma constante de permissividade. Essa permissividade é uma constante. É uma constante, né? Agora veja só, essa constante aqui ela chama permissividade elétrica. Todo exercício ele vai te passar isso, tá? Ou então pede para achar, mas aí te dá outros dados. O que você tem que entender aqui é o seguinte. Como é que a gente faria então para calcular a capacitância elétrica aqui? Capacitância elétrica, ela seria dada pela carga dividido pela DDPU. A gente também já estudou essa DDPU, né? O que é DDP aqui? Porque se você tem uma placa eletrizada com a carga elétrica, ela vai ter um potencial elétrico. Vamos chamar aqui de VA. A outra placa, ela também foi carregada, só com cargas negativas. Vamos chamar, ela vai ter um potencial elétrico B. Então, as duas têm potenciais, essas duas placas têm potenciais elétricos distintos. A DDPU seria a subtração de um potencial por outro potencial. Tá? Então, esse U aqui significa essa diferença de potenciais.
Tá? Então, essa seria a primeira expressão que você conseguiria, então, calcular a capacitância elétrica dessas placas, desse capacitor com duas placas paralelas. Veja que essa fórmula essa expressão é muito parecida com aquela anterior, só que a anterior calcula apenas o potencial elétrico. Aqui é diferença de potencial elétrico, né? Muito bem. Se ele por acaso pedir para calcular a carga elétrica aqui, basta você isolar a carga elétrica, né? Então a carga elétrica vai ficar capacitância multiplicada pela DDPU. Então basta você mexer os pauzinhos aqui nessa expressão que você acha aqui. Depende então dos dados que ele te oferecer. Sempre assim, né? Física sempre depende dos dados que ele te oferece e você vai observar onde é que você vai aplicar esses dados. Muito bem. Veja então que essas plaquinhas elas têm uma determinada área. Elas têm uma determinada área aqui. Nesse caso aqui elas são retangulares. Então a área de retângulos é essa e essa. Muito bem. Se nós formos, por exemplo, calcular a capacitância envolvendo essas características de área, do meio dielétrico que está aqui entre as duas placas, a gente utilizaria essa expressão aqui, ó. Você vai pegar essa constante dielétrica que o problema deve te dar, multiplica pela área das plaquinhas, né, de uma plaquinha, e divide pela distância entre as placas, né? Aqui, ó, olha o desenho lá nas placas. Aqui existe uma distância entre elas, tá? Existe uma distância entre elas. Então é importante que isso fique bem caracterizado para você. Ou você pode usar essa expressão 1, ok? Dependendo dos dados que ele te oferecer. Ou você pode utilizar essa expressão 2, dependendo das informações que ele te der. Por isso que tem que ler o problema, sempre as atividades, anotar as informações e pensar onde é que você vai encaixar, qual ferramenta você vai usar para resolver. Outra informação aqui então seria o seguinte: essa distância D, ela sempre vai ocorrer, sempre não, mas normalmente 99% sempre ela vai estar em metros, tá? E a área é óbvio que para estar ajustado vai estar em metros quadrados. Então, se alguma unidade, alguma informação estiver em centímetros, por exemplo, você vai ter que transformar para metros, tá? Porque essas seriam as unidades oficiais aí que vocês vão trabalhar. Tudo bem? E para finalizar, como é que a gente poderia calcular a energia? A energia potencial elétrica, né? Armazenada aqui nesse capacitor. Então, a energia vai ser dada por capacitância multiplicada pela DDP ao quadrado dividido por 2, ok? Capacitância vezes a DDP ao quadrado dividido por 2. Essas expressões, todas elas são demonstráveis, mas eu acredito que para nós aqui a gente tem que saber aplicar ela, né? Então a gente vai ficar mais nas aplicações, ok? Então a energia potencial é igual a capacitância vezes a DDP ao quadrado dividido por 2. Vou fazer um próximo vídeo, a gente vai fazer alguns exemplos, uns 2 exemplos, tá? Só para ilustrar. E depois vocês entram nas atividades, ok? Valeu, até a próxima.